Adeodato é estrategista-chefe da Eleven Financial, especialista em mercado de capitais pela DePaul University, em Chicago, atua no desenvolvimento de modelos de gestão de risco e renda variável, atua em operações internacionais, logística e tesouraria antes de ingressar em M&A. Por mais de uma década atuou ao lado de gestores de private equity, essencialmente em operações entre companhias brasileiras e internacionais, e tem mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, câmbio, macroeconomia e mestre em finanças corporativas na Universidade de Liverpool. O Rafael Figueiredo também é sócio e analista de mercado de ações com foco em análise técnica, CNPIT, credenciado pela APMEC, CVM, CMT, certificação internacional Level 2, tem 17 anos de experiência com o mercado financeiro, fundou e liderou a equipe de análise técnica da Ágora Corretora por 5 anos e comandou análises na iCap Corretora por 3 anos e meio. Completou seu ciclo das maiores corretoras trabalhando por 4 anos na XP Investimentos através da Clear e atualmente atua em sua própria casa de análise independente do Brasil, a Eleven Financial Research. Ele é coordenador e membro do CCAT, Conselho Consultivo dos Analistas Técnicos da APMEC. Bom, o nosso tema de hoje é visões para o mercado em 2021. Todos sabem que em 2020 nós tivemos a crise mais rápida da história, um ano de alta volatilidade. Você está mudo, Gustavo. Cortou para mim também. Oi, estão me ouvindo? Está com eco, mas sim. Tá. Então, foi um ano de muito aprendizado, como eu estava falando, 2020 tivemos a crise mais rápida da história, tivemos a eleição de um presidente americano com uma política fiscal keynesiana altamente expansionista e os juros no patamar mínimo histórico, tá? Temos também um excesso de liquidez no mundo, investidores buscando ativos reais com receio de uma possível alta da inflação, uma corrida para as commodities, tá? Substancialmente dos investidores estrangeiros que buscam esse tipo de ativo em mercados emergentes. Com isso, nós vimos a nossa bolsa atingir os 125 mil pontos, um recorde histórico, e a pergunta que fica é, para 2021, qual o cenário esperar para o mercado doméstico e para o mercado internacional? Gostaria de ver a visão da Eleven e eu deixo a palavra aí com o Dato e o Rafi. Bom, em primeiro lugar, muito boa noite, né? Boa tarde a todos. Você fez um belo resumo aí do contexto geral. Só tem uma ressalva a dizer: o modelo não pode ser considerado um modelo keynesiano. Keynes não teria tido a audácia de imaginar um ciclo de expansão fiscal tão grande quanto esse que a gente viveu. Há, como uma derivada disso, uma distorção brutal na influência que a liquidez tem, não só sobre os mercados, mas sobre as próprias economias. É uma inversão da lógica, na minha opinião, que eu falo já há muitos anos, desde basicamente da segunda rodada do quantitative easing, aí, entre 13 e 14, em que, como o grande instrumento de política monetária global, deixou de ser o juro e passou a ser a liquidez. Quando a gente fala de mercado, a gente tem uma rodada de um ciclo, né, em que todos os principais mercados estão viciados nessa liquidez alucinada e na maneira como isso impulsiona e retroalimenta os mercados. Hoje tem uma alteração super importante, que é a chegada do Biden ao governo norte-americano. Quem nos acompanha sabe que a gente não comprou a tese de dólar fraco, principalmente frente a moedas emergentes. A gente definitivamente não joga a primeira liga das moedas globais. Então, a relação que se tem do dólar com o euro, ien, a libra esterlina, o próprio o franco suíço, não tem absolutamente nada a ver com a relação
que se tem com as moedas dos países emergentes, que ainda que tenham a possibilidade de se fortalecer por um ciclo positivo lastreado nas commodities, tem em contrapartida, as deficiências e as fragilidades, cada um das suas relações, no caso de países como Turquia e Argentina, uma realidade de endividamento em moeda forte muito grande, no caso do Brasil, uma deterioração de nível fiscal absolutamente desproporcional ao prêmio de risco pago na forma de juro corrente na economia brasileira. Então, a gente tem desafios muito grandes. Eu acho que o nosso grande inimigo para 2021 não é o ambiente externo, ainda que exista uma série de complexidades. O nosso grande inimigo é interno, é a nossa capacidade de colocar em pé o mínimo de diligência, de previsibilidade, de ancoragem, de expectativa. A gente vinha num caminho muito bom disso até o final do ano de 2019, já com um ímpeto um pouco menor, mas ainda suficientemente forte para mudar a percepção de risco. A gente via isso refletido no CDS, não que o CDS seja isoladamente um indicador que pode ser tratado como verdadeiro. Hoje, por exemplo, você olha para o CDS brasileiro, ele parece coisa de maluco, ele simplesmente não conversa com absolutamente nada da nossa realidade estrutural. Mas a gente tem uma agenda muito enfraquecida do lado fiscal, um ambiente político em que se perdeu aquele ímpeto e aquela força, aquela relevância, capacidade de mobilização do executivo pós-eleição. Todo novo governo chega muito forte, a agenda era muito positiva, houve a aprovação da reforma da Previdência, que sucedeu uma sequência espetacular de teto de gastos, reforma trabalhista, e acabaram acontecendo algumas coisas, como o marco do saneamento, o marco do gás, enfim, algumas coisas, mas menos robustas, menos importantes. E do lado fiscal, o desafio continua sendo muito grande, porque hoje todo mundo disputa quem gasta um pouco mais, né? Quem consegue usar mais dinheiro de um dinheiro que não tem disponível. Então, acho que esse é o grande risco estrutural que a gente tem. O mercado de juros voltou a inclinar a curva. Quando a gente olha janeiro 27, está lá acima de 7,11 agora. No fechamento de hoje, a gestão ativa de renda fixa está super sensível, ou seja, as posições, mesmo em títulos públicos diretos, quem trabalha tanto pré quanto os títulos indexados à inflação tem tido que navegar aí mares revoltos de alta vol, não tão intensa quanto a vol do câmbio, mas também uma vol importante. Os indicadores inflacionários não mostram ímpeto de arrefecer. Há uma perspectiva de que a inflação acumulada a 12 meses siga subindo de maneira super importante até o meio do ano. Eu não gostaria de ver o Banco Central condescendente com isso e nem fazendo alterações leves ou usando uma expressão que ele usa muito, graduais, né, movimentos graduais. Eu acho que a autoridade monetária recupera a credibilidade a partir do ímpeto e do quão incisivo ele consegue ser sobre cada ação. É um ano de muito desafio aqui dentro. Não vejo um ano, eu vejo um ano de bolsa para cima, eu vejo um ano com muita janela de oportunidade para fazer performance em ativos de maneira inteligente, importante, seletiva, mas eu não vejo um ano de uma porrada de nada que vá subir em linha reta, principalmente não considerando uma estrada que não seja cheia de buraco pela frente. Hoje, como eu estou com o meu próprio tempo super restrito, eu dei uma corrida aqui, peço desculpa, espero ter abordado aí inicialmente e fico aberto aí ou as considerações do Ravi ou as perguntas iniciais de vocês. Deixa eu concluir um pouco a tua fala, Dato. E para contribuir aqui com algumas questões do ponto de vista prático também, que envolve a pergunta, né? Certamente virou o ano 2021, mas algumas coisas não virou o ano. Assim, a gente vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa no âmbito dessa análise e do que a gente vê de cenário, né? Quando veio a pandemia,
quando veio todo o sell-off do mercado, uma palavra que a gente usou demais aqui, após, né, a grande queda, que foi a tal da seletividade, né, que a gente foi buscar aqui, companhias, empresas, que tem a capacidade de se adaptar àquela nova realidade, de remanejar rapidamente a sua estrutura de capital, né, preservar seu caixa, como é que elas poderiam trabalhar nesse novo ambiente, se adaptar mais rapidamente para que pudesse sair dela também tão rápido quanto. E aí, isso é uma coisa que certamente a gente vai perdurar para 2021, porque a gente continua diante de um novo ambiente, de um ambiente completamente inédito, começado inclusive pela a brincadeira, mas com um tom super de verdade, da questão do Keynes, da questão do fluxo de dinheiro, da quantidade abissal de liquidez provida por políticas fiscais e também de Banco Central, que remanejam essa percepção de fluxo. E aí, volto aqui a uma frase que a gente usou muito em 2020, que a gente vai repetir, que é uma frase do Dato, inclusive, que é que no curto prazo o fluxo prevalece sobre os fundamentos. E que muitas coisas acabam passando por cima mesmo, um efeito trator por toda a absorção de liquidez. Veja, o exemplo da eleição americana, que às vésperas da eleição o mercado ficou preocupado que uma agenda democrata faria mal, né, pelo lado fiscal dos Estados Unidos e que poderia impulsionar juro, impulsionar a inflação, isso lá, na época, né? E aí veio a eleição, reverteu o quadro, porque não havia o Congresso não estava na mão dos democratas até então, essa que a pesquisa não havia maioria democrata, e aí depois, mesmo com maioria democrata, os mercados continuaram subindo, revertendo as expectativas que tinham colocado lá. E no fundo, a grande realidade é que é o fluxo que vai prevalecendo nesse momento. Então, do ponto de vista prático, que eu gostaria de completar essa fala do Dato, que diante das dificuldades que muito provavelmente a turbulência ela pode ser maior, né? Um avião acabou de decolar. Aí esse avião ele vai passar por cima do Brasil e por cima de outros países no mundo. Por cima do Brasil as nuvens vão ser muito mais carregadas e as turbulências serão muito maiores. E aí a seletividade ela vai voltar, porque ainda assim a gente tem um índice discrepante e que boa parte dele está relacionada, por exemplo, aos mercados que não necessariamente Estados Unidos, como por exemplo China, entre outros mecanismos que a gente vai precisar ser seletivo e apontar para esse movimento. Então, conhecimento sobre as operações, sobre as empresas, ele vai ser fundamental. Uma das coisas que foi muito comum, perguntado para a gente, quais são os setores, quais são os... né, tudo com uma visão global, e a gente tirava esses gatilhos durante as nossas lives, o tempo inteiro, né, dizendo, olha, para de pensar em setor, porque agora você tem que pensar individualmente, porque cada uma vai reagir de tal maneira a partir de determinado movimento. Portanto, para 2021, isso continua definitivamente à medida dessas dificuldades que tiver aí à frente. Ótimo. Pessoal, aproveitando a pergunta do João sobre Vale, né, e que você, Rafi, falou sobre a China, nós vimos aí uma alta do minério que saiu, uma puxada muito forte, um fluxo muito grande que levou o minério aí dos 120 para os 190 dólares. E, bom, muitos acreditam que há quem acredite em um super ciclo das commodities, mas há também a vertente de que a China poderia intervir nesse preço do minério, que estabilizaria novamente os preços da Vale, né? A pergunta do João foi especificamente sobre a Vale. O que vocês acreditam para a Vale e para demais papéis de commodities nesse cenário que a gente está vivendo, e para 2021? Rafi, deixa eu responder essa na tua frente.
Eu acho que a gente tem, e a gente publicou isso, embora seja uma tese que o mercado vem discutindo nas últimas semanas, do que vem sendo chamado de super ciclo de commodities. Se você pegar, Gustavo, os nossos relatórios macro lá de março, e eu disse isso em várias lives, a pandemia teria uma derivada rara, que é um alinhamento cíclico das grandes economias do mundo. Quando o ano passado começou, a gente dizia que o Brasil tinha uma perspectiva de crescimento, mas que tinha uma espécie de vento contra internacional. A Europa com seus dilemas, as discussões de superaquecimento na economia americana, a China crescendo menos em termos relativos, isso fragilizava as commodities e criava distorções de perspectiva futura. A pandemia deu uma grande porrada, jogou todo mundo para trás e vieram esses estímulos colossais aí que criaram esse raro momento de alinhamento cíclico global. Então, eu não acredito nessa história de super ciclo, da mesma maneira que eu não acredito de bolha, da mesma maneira que tudo que é superlativo, para mim, é componente de risco. Agora, o que eu entendo é que existe, sim, uma janela de oportunidade para que tudo que deriva de uma perspectiva de atividade global consistente seja beneficiado. Agora, é fundamental reconhecer que existe o componente restritivo ainda da pandemia. A pandemia está longe de estar sob controle no mundo e hoje a gente tem uma expectativa muito grande depositada no ímpeto e na velocidade com que a atividade global pode retomar. Então, há uma chance de eventual frustração aí no tamanho da agressividade. Os dados do primeiro trimestre vão ser super importantes no mundo inteiro, para que se veja aquilo que pode acontecer e principalmente a partir do segundo trimestre, quando já teremos basicamente uma janela de 12 meses aí a partir do primeiro momento do grande choque pandêmico. Então, dito isso, aí eu não quero entrar na área do Rafi, mas assim, tentar acertar topo de qualquer coisa é um pepino. Tentar acertar topo de commodity, pior ainda. Commodity vive no longo prazo, na visão estrutural e não de fluxo, de uma relação de perspectiva sólida de demanda frente à oferta. Do lado das commodities metálicas, a flutuação de oferta é menor. Então, a demanda precisa se manter aquecida e a perspectiva da demanda tão aquecida quanto para que a commodity tenha um caminho tão robusto pela frente. Importante, no aço, há uma substituição aí, né? Há uma história da China promover e defender a substituição da utilização do minério de ferro direto, o que a faz dependente de países como a Austrália e o próprio Brasil, para uma matriz que utiliza, por exemplo, sucata do aço, que não deixa de estar na mesma cadeia, mas que faz com que ela consiga trabalhar uma relação de fornecimento e de abastecimento diferente. Eu acho que a gente tem, assim, uma cabeça positiva, tudo que é atividade global consistente traz uma visão consistente para o lado de commodities. Há uma expectativa grande em relação à geopolítica, a política externa do novo governo americano, que pode fazer diferença, por exemplo, no preço do petróleo, não só por uma troca, uma proposta de troca muito robusta na matriz energética americana, que por mais que não seja execuível de curto prazo, pode determinar uma tendência futura, quanto da administração das tensões no Oriente Médio, que queira ou não, o Donald Trump fez de uma maneira muito eficiente. Em poucas coisas ele foi muito eficiente. Ele foi eficiente em várias, ineficiente em várias. Em poucas ele foi muito eficiente e nas relações de apaziguar os ânimos no Oriente Médio ele foi muito eficiente. Isso é super importante, por exemplo, para a cadeia do petróleo, mas eu acho que ver o ímpeto que os Estados Unidos vai ter e o quanto ele vai direcionar de dinheiro, de regulamentação da substituição de matriz energética podem fazer bastante sentido. Falando da Vale, a Vale é efetivamente uma companhia que vem trabalhando um processo de eficiência muito grande. A Vale fez um trabalho muito inteligente
lembrando que o maior mercado consumidor de minério de ferro do mundo é o mercado chinês, e a Vale, por exemplo, tinha um gap super importante para o minério australiano, em que é a logística, óbvio. A Austrália está do lado da China e a Vale produzindo do outro lado do mundo. Então, já há 2, 3 anos, a Vale vem fazendo um mix de gestão de estoques onshore e offshore, reduzindo o lead time, trabalhando muito bem esse abastecimento. Outra derivada positiva, outra variável positiva para a Vale é o minério 65, é o minério mais puro, é o minério mais limpo, que emite menos poluente, que precisa menos quantidade, enfim, em que isso representa vantagens competitivas, principalmente frente ao minério australiano, que parou de investir, as empresas pararam ou reduziram seus investimentos por muito tempo, e trouxe algum tipo de vantagem competitiva para a Vale. Obviamente, é o grau de pureza do minério, não tem nada a ver com o investimento, tem a ver com aquilo que se extrai da commodity pura. Então, eu acho a gente tem uma visão super positiva para a Vale. Agora, a Vale, neste momento, precifica um minério em tendência de alta manutenção do minério em níveis muito fortes. Qualquer tipo de frustração em relação à atividade global pode sim fazer um ajuste que continuaria deixando a Vale uma geração de caixa muito robusta, uma capacidade de pagar dividendo muito robusta, uma taxa de crescimento muito robusta, mas resta saber aquilo que a gente chama de valor implícito, quanto o mercado já terá atribuído desse crescimento à Vale nesse momento. A gente gosta da história, gosta da empresa. Do lado de mineração e siderurgia, a gente ainda vê um risco maior em CSN, que é um papel muito volátil, mas estruturalmente falando sobre fundamento, é aquela que a gente menos gosta definitivamente. Gerdau e CSN tem boas opcionalidades, Gerdau no mix da Operação América do Norte e tudo mais, e a própria operação brasileira. Do lado da Usiminas tem uma recuperação da indústria automobilística nacional, que é super importante, tem algumas outras cadeias como um todo que também beneficiam o lado da demanda da Usiminas. E quando a gente vem para petróleo, a gente gosta por exemplo, o PetroRio tem uma história muito boa, porque não só ela vem sendo muito eficiente no crescimento, usando o crescimento inorgânico, o M&A, como ela tem uma característica de não ter o risco da exploração. Ela tem campos produtivos, então ela já trabalhou lifting cost, ela já trabalhou eficiência, ela vem melhorando super o seu processo de produção sem o risco de exploração. É um ativo que a gente gosta bastante. Do lado de Petrobras, acho que ainda depende muito do Palácio do Planalto. Petrobras vai continuar sendo uma proxy de Brasil, vai ter sobre si o peso do Estado brasileiro, e acho que passando uma geral aí sobre isso, principalmente sobre as duas principais commodities. Do lado agro, a gente tem uma visão super positiva aí, e ainda em commodities, o que a gente gosta demais e está muito atrasado, tem muita coisa muito barata, é o setor de proteína. Beleza? Legal. Dato, uma pergunta. O quanto você acredita que a expectativa com a volta da livre circulação da demanda com a vacina já esteja precificado na Bolsa nos 125 mil pontos? Cara, eu acho que o mercado trada a vacina. Quanto à eficiência da vacina ou não, eu não sei. Eu acho que o que não pode acontecer é uma frustração muito grande na capacidade de imunização. Mas aí, sinceramente, eu saio demais da minha condição técnica de ter conforto em opinar na operação efetiva, no lado de saúde disso. Tem que ser eficiente. Eu acho que o que eu posso te dizer é que o mercado precifica o melhor cenário. E quanto mais ele sobe nesse momento,
menor a margem de segurança, por mais óbvio que isso pareça, lembrando que proteger o lucro e rotacionar o portfólio é um movimento natural e os mercados globais sobem que nem foguetes desde o low de março, batendo todos os recordes históricos em todos os mercados do mundo. Então, a expectativa vem sendo renovada e superada a cada dia que passa, e eu acho que o mercado precifica o melhor dos mundos. Certo. Eu vou passar aqui para perguntas de alguns clientes. O Leandro fez até uma pergunta difícil aqui. Perguntou se está na conta do Fed o dólar perder valor. A inflação não vai pressionar o aumento de juros no zero antes de 2023? Uma visão Leandro, mais robusta. O Fed, se vocês voltarem, pode até distribuir e recolocar um dos últimos relatórios que a gente publicou sobre a decisão do Fed. O Fed mudou a métrica, né? O Fed mudou a retórica e já falou que ele vai fazer conta de inflação para efeito de política monetária baseado na média dos últimos períodos. O Tomás fez um estudo brilhante e colocou lá que mostra quanto tem que ser a inflação para que o Fed tenha que subir juro antes de 2023. A gente não imagina que isso vai acontecer. Em relação ao dólar mais fraco, a teoria quantitativa da moeda já foi incinerada e jogada numa lareira há muito tempo. Então, acho que existe um lado geopolítico e de dominância importante, enquanto os Estados Unidos continuar sendo a principal economia do mundo, continuar sendo protagonista e continuar sendo o grande captador de recurso global, ainda que a China hoje seja o grande credor norte-americano, o ativo americano ainda é o mais relevante do mundo. Eu não vejo um cenário do dólar tão mais fraco assim, porque outras grandes moedas passaram o mesmo processo, respeitadas as proporções, assim o ien japonês, assim a libra esterlina, assim o euro, menos a libra esterlina. Se você me fizer uma pergunta estrutural, entre dólar, libra esterlina e euro, eu prefiro estruturalmente, olhando o nível de preço, a libra esterlina, uma vez que os desafios do Brexit foram passados, o que não quer dizer que eu acho que o dólar vai estar fraco frente aos seus pares internacionais estruturalmente falando. Certo. Nós temos uma pergunta aqui também do Ivan. Dato, Rafi, como vocês estão vendo o risco associado às eleições na Câmara e Senado, impactando na gestão da pandemia e das reformas estruturais necessárias ao país? Rafi, eu vou mandar essa porque eu preciso pular de Zoom para Zoom aqui, então, em relação ao risco das eleições, é um desafio muito importante, a gente precisa ordenar, como eu falei há pouco, as questões fiscais, o senso de urgência ultrapassou todos os limites, o jogo político mudou, o xadrez político mudou e é o grande risco para o mercado brasileiro e para o Brasil como um todo ao longo de 2020. Isto é um risco. A gente entendia que para o contexto internacional, os runoffs, o segundo turno da eleição para o Senado na Geórgia era um risco. O pior cenário, na minha opinião, se materializou na Geórgia. O mau humor do mercado durou 12 horas e o tsunami de liquidez continuou comprando. Agora, isso vale para quem não tem os fantasmas que a gente tem aqui. Se a gente tiver uma trava legislativa e uma briga e uma discussão já antevendo uma campanha 2022 entre legislativo e executivo, a conta pode vir muito rápido, a inflação pode vir sem atividade, e aí a gente tem uma fragilidade importante. Não é o meu cenário base, mas é um risco importante, a gente tem que levar em consideração. Mas o efeito prático disso, na curva de juros, já aconteceu, já vem acontecendo. E toda vez que, pelo menos até agora que eu tenho lido Baleia Rossi, aqui você tem, e com a campanha dele, né, de aumentar o tempo do auxílio, né, inclusive do Bolsa Família, ou seja, começar a falar de pautas que sejam consideradas bombas, né, sobre o aspecto fiscal, a gente já tem estresse exato. nas curvas de juros acontecendo. Que foi o que eu falei na minha fala de abertura aqui, que é assim, a agenda reformista e de diligência fiscal está esvaziada, está fraca e com uma condição prática infinitamente menor de execução.
Gente, eu vou ter que pular no outro Zoom. Eu peço uma super desculpa, mas deixo vocês. Eu falei por 30 minutos sem parar, agora eu deixo o Rafi mais 30 minutos com vocês. Espero ter contribuído. Contem sempre com a gente. E Muito obrigado, Davi. O meu abraço a todos. Peço desculpa pela correria. Valeu. Valeu, obrigado pelo conteúdo, Davi. Valeu. Até mais. Liberou, agora o chefe foi embora, agora vamos embora, festa. Vamos lá. Rafi, então vamos continuar aqui. Vou pegar aqui mais uma pergunta que me fizeram, né? Sobre a notícia do BNDES, né, de não vender tão cedo sua posição em JBS. Se isso destrava o preço ou continua travando o papel? Olha, não deveria. Não deveria nem uma coisa nem outra, porque a gente já teve... O BNDES ano passado foi um dos melhores traders que teve no Brasil, né? Vendeu Petrobras no high, no momento oportuno, vendeu Vale, se desfez de posição de diversos ativos, criou o block trade. E o mais emblemático foi do da Vale, que quando também ele soltou, ele entregou para o investidor estrangeiro, e aí a Vale subiu até agora, que foi inclusive objeto da primeira pergunta. Não deveria, tá? Não deveria. Agora, a opcionalidade é dele. Quando ele cria o discurso que ele não pretende vender, o que significa que ele vai conseguir vender mais caro, concorda? Se eu não vou vender agora, porque eu posso vender mais caro. Então, se ele não tem essa necessidade, você naturalmente cria aí algum tipo de demanda para o papel. Agora, essa história volta, né? Ela volta da maneira ao contrária, porque daqui a pouco vão perguntar de novo se ele anunciar a venda, se o preço vai cair, e às vezes não, como é o caso da Vale, por exemplo, que não caiu, né? Pelo contrário, subiu muito mais. Depende também para quem ele está entregando, como é que ele vai fazer o processo de mudança, se ele cria um block trade, se ele vai a mercado, como é que ele cria essa estrutura, né? Ou seja, depende de como é feita a agressividade desses movimentos. Então, na minha opinião, não deveria travar, tá? Agora, se ele escolhe fazer isso mais para frente, é porque ele tem uma visão um pouco melhor sobre o mercado, especificamente JBS, certamente. Sim, também nós temos aí a demanda da China, né, pela proteína brasileira, que continua significativa. Vamos falar um pouco agora sobre empresas que não se recuperaram durante a crise. Apesar da gente ver lá o Ibovespa nos 125 mil pontos, né, o que a gente viu subir de verdade foi Petrobras, Vale, bancos, e ainda assim os bancos ainda estão muito longe do que foi o topo histórico, né? O topo histórico pré-crise. Sobre esses papéis que ficaram para trás, né? O que a gente pode, qual que é a perspectiva em relação à recuperação pós-vacina, né? Porque, bom, a Bolsa, essa é uma pergunta para você, Rafi, a Bolsa muitas vezes na realização por conta da commodity, porém ainda temos muitos papéis que ficaram lá para trás, né? Ainda tem muito espaço para subir, né? Você acredita que o que seria necessário para destravar esses papéis que ficaram para trás? Seria o fiscal no Brasil? Seria realmente uma vacina muito eficiente? Ou ainda esperar mais interesse do investidor estrangeiro com a nossa bolsa? Olha, Gustavão, na minha opinião, não seria nenhum desses motivos, tá? A vacina veio, a pandemia, destruiu uma série de companhias, estruturalmente falando, vem a perspectiva da vacina e boas empresas já acabaram recuperando e outras não. E
E aí, mesmo com a vacina, você tem muitas empresas que têm dificuldades estruturais absurdas e que, mesmo com vacina, o dano está feito, né? O dano está construído e é preciso tratar isso de maneira individual. Acho que o que faz a empresa ganhar valor é a capacidade dela de gerar caixa e lucro, né? Lucro e caixa, né? Falando aqui no modo básico, né? Obviamente tem diferenciais competitivos, tem, enfim, uma série de coisas no mercado em que ela é gerida. Então, e aí, parte dessa minha resposta, ela tem a ver com a minha primeira fala, quando eu concluí o dado, dizendo que a capacidade que a empresa tem de se readequar a uma nova realidade, seja porque tem uma demanda fraca ou porque mudou estruturalmente a maneira dela fazer negócio, ao mesmo tempo tratar as dificuldades que estão aí à frente. Então vamos dar um caso prático, Azul, né? Companhia aérea que a gente gosta demais aqui e que papel antes da pandemia estava custando quase R$70 e foi para R$ 9,90 no auge da pandemia, num sell-off brabo, e já recuperou, mas ainda está muito aquém. Hoje a Azul fechou a 37,72 e está muito aquém lá dos R$60, R$70, muito abaixo ainda daquilo que poderia. Mas vai ter vacina, as pessoas vão estar vacinadas, as viagens vão voltar. Ok, beleza. Mas, por exemplo, e como é que ela vai tratar o nível de endividamento, né, e de todos os acordos que ela fez de remanejamento, de leasing, que 2020, que vão tudo cair na mão dela agora em 2021, né? Então, por exemplo, a gente tinha recomendação de compra para ela, lá nos 9 e pouco, nos 10, nos 12, nos 20, mas quando chegou lá no 40, a gente botou neutro. Porque existe um indicador, por exemplo, que é a dívida líquida sobre EBITDA, que é basicamente o quanto ela tem que gerar de caixa, de receita, né, melhor dizendo, para pagar a sua dívida, e hoje está coisa da ordem de 7 vezes, né? E que, em termos práticos, em termos acadêmicos, a gente pode considerar que é uma empresa quebrada. Ela não está, fique tranquilo, ela não está, vai continuar, etc. Mas o nível de endividamento chegou em determinado ponto que o serviço da dívida vai pesar. Então, mesmo com vacina, mesmo com questão fiscal, mesmo com a questão toda ela, a atividade econômica toda voltando, e que isso beneficie as voltas das viagens, etc., ela tem uma conta para pagar ainda, e que pode ser detratora de lucro, de performance, até que ela consiga criar valor, remanejar de novo para que possa fazer valer isso, né? Então, eu acho que das mais dramáticas, a CVC é o que, na minha opinião, é o que começa a criar uma oportunidade um pouco melhor, porque a CVC ela já vinha de um problema estrutural dela, identificado fraude, né, antes da pandemia, e aí a pandemia só acelerou o problema, que fez remanejamento de pessoal, mudou lá o CEO, o CFO, mudou tudo, e aí ela, pós-pandemia, ela vem com uma outra estrutura e com todos os seus resultados ruins para frente, já incorporados nos seus balanços. O cara trouxe tudo para dentro. Trouxe tudo para dentro. Então, ela fica um pouco mais livre, né, de margem de manobra para operar. E aí ela pode sair mais rápido desse processo. Mas no fundo é para dizer, cara, tem que olhar individualmente. Não dá mais, não tem como a gente olhar um ou outro setor específico, né? Depende muito desse management e da capacidade da empresa se adaptar a essas dificuldades. Muitas empresas puderam e se beneficiaram tomando crédito, se endividando durante o período de 2020 por conta da pandemia, seja o sistema bancário, ou seja, até pelos próprios IPOs e uma série de outras
emissões, debêntures, etc. E esta conta, ela vem para 2021. Então, tem que olhar individualmente para poder tratar, principalmente aquelas que não recuperaram. Para você ter uma ideia, hoje a gente fala só de materiais básicos e bancos, que é o que está na boca do povo, porque é o que começou o ano explodindo, né? Mas cabe aqui a mim lembrar, por exemplo, que B2W foi para sua máxima histórica. A gente está negociando agora Ibovespa, o próximo da máxima. A B2W foi para sua máxima histórica 2, 3 semanas depois que bateu o low lá em fevereiro, março do ano passado. Né? Ou seja, o mercado foi na frente. Né? Logo depois foi Magazine Luiza. Né? Então, boa parte dessas companhias que hoje realizam, que tem algumas questões ligadas à curva de juros, obviamente, mas boa parte dela também, porque elas também foram na frente e agora elas estão ficando um pouco mais atrasadas. Né? Não é que elas estão ruins, é porque elas já foram melhores, inclusive do que a Vale, do que a Petro, né, do que diversas companhias ligadas a materiais básicos. Então, o que a gente tem agora é um estágio de rotação e que ele vai continuar permanente a partir desse âmbito de seletividade que eu venho falando. Isso. Bom, então, em resumo, a Bolsa vai ser sempre o lucro das empresas da Bolsa. Né? Isso aí. Basicamente, né? Aí a perspectiva futura dessa perspectiva de geração de lucro à frente, né? Porque pode ter certeza, se não tiver perspectiva alguma de geração de lucro à frente, ninguém vai comprar ação alguma. Pode ter certeza disso. Com certeza. Bom, nós tivemos uma pergunta aqui sobre o urânio. Pergunta de BS Lima. Nesse super ciclo das commodities e nessa mudança da matriz energética mundial e a falha momentânea na resiliência da energia solar e eólica e o religamento de reatores no Japão, o urânio como commodity não pode ser visto como um novo bull market como 2007? Olha, cara, você vai me desculpar aí, BS Lima, mas eu não entendo absolutamente nada de urânio. Então, eu não tenho a menor ideia, não sei nem para que mercado olhar isso. Vou ficar te devendo essa, porque eu não sou especialista em urânio, cara. Realmente essa foi para químico, né? Tá, vamos lá. Bom, vou passar para a pergunta do Augusto. Ele perguntou: Gustavo, boa noite. Eu gostaria de saber se a concentração do dinheiro gringo está em praticamente 5 empresas. Isso liga o alerta que pode ser um recurso de saída fácil pela liquidez dessas empresas. Esse comportamento, caso aconteça, impactaria muito no dólar, né? Se essa correlação que existe, essa concentração gerada praticamente em dezembro pela correlação que existe, né? Deixa eu ver se eu entendi. Então, a pergunta... Eu entendi. Eu entendi. Ele trata a correlação, né, do caso de se a entrada de fluxo de capital estrangeiro para comprar essas empresas faria o dólar ficar mais fraco. E para esse lado, não. E aí vai um pouco da resposta do Dato que o Dato falou e um pouco também do que eu comentei. O dólar hoje, na minha opinião, ele vive uma dinâmica estritamente ligada, primeiro, para essa relação de diferencial de juros dos Estados Unidos, do mercado das economias maduras para o mercado emergente, para o mercado brasileiro. E a segunda é a fragilidade, o quadro crônico do lado fiscal. Portanto, a Bolsa pode subir e o dólar também pode subir. Isso foi o que aconteceu em 2020 e pode normalmente acontecer em 2021, inclusive com a entrada de fluxo de capital estrangeiro. Né? Aquela realidade de um dólar um pouco mais fraco, porque a gente recebe juro, porque a gente recebe capital estrangeiro, isso acontecia quando a gente tinha taxa de juros lá em cima. Quando a nossa taxa de juros era uma das maiores do mundo. Esta realidade que ele está colocando agora fazia sentido, mas agora não. Por conta do diferencial de juros, o real vira moeda de fund. Então, não. Agora, ele está completamente correto quando ele diz que a gente tem aí
5 empresas, na verdade é um pouco mais, mas tem um segmento muito específico que absorve esse fluxo de capital estrangeiro e que concentra. Então, a mesma forma que quando vem, puxa, e a gente vê essa realidade, o setor de materiais vai subindo 11% em 12 pregões, em 12 dias desse ano, você também tem uma grande dificuldade, porque na hora da porta de saída, é uma porta de saída desse tamaninho, e aí você também gera só uma movimentação lateral desse dinheiro é algo que vai sacudir os mercados, com certeza, né? Vai criar um ambiente de alta volatilidade. Tá? Então, nesse sentido, ele está correto. E aí é um componente de risco que a gente tem que considerar necessariamente. Tá certo. Vou passar aqui para a pergunta. O João perguntou o que você acha de Itaúsa, Rafinha? E se vale a pena ter uma carteira de dividendos comprando na faixa de preço atual? Olha, uma carteira de dividendos, sem sombra alguma, é uma carteira fundamental para 2021, porque a gente provavelmente deve viver um ambiente de taxa de juros baixo, embora a gente ache que a Selic vá subir esse ano, mas não vai para aqueles níveis anteriores, né? Então, ainda assim, você procura aí uma carteira que tenha aí o dividend yield, que possa prevalecer sobre a taxa livre de risco, já é uma boa, tá? Itaúsa é uma das opcionalidades pela capacidade, pela previsibilidade dela, mas eu acho que ela não está sozinha nesse barco não, tá? Eu prefiro outras aí, Copel, que caíram demais. Eu tenho outras como preferência, Sanepar, Neoenergia, Taesa, entre outras que estão aí que são mais de utilities. Mas, sem sombra de dúvida, é um ano para falar de uma carteira de dividendo para você que está pensando em longo prazo, tá? Ou seja, não é para só uma carteira para 2021. É uma carteira de 3, 5, 10 anos, aí, sem sombra de dúvida, porque a gente acha que durante esse período todo a gente vai ter taxas de juros bem mais baixas, né? E aí, portanto, uma carteira de dividendo vai fazer todo sentido. Rafi, eu sei que vocês na Eleven não abordam criptomoedas, tá? Mas é uma dúvida muito recorrente de alguns investidores que a gente tem sobre as criptomoedas e o Bitcoin como reserva de valor. Se existe um potencial desse tipo de ativo, não diria substituir, mas fazer paralelo com o ouro. Na sua opinião, o que você acredita sobre? Comente sobre eu não acredito que é reserva de valor, cara. É polêmico o assunto, mas eu não acho que isso é reserva de valor. Não acho que isso é reserva de valor porque eles não são transacionáveis. Você não vai pagar uma conta de restaurante com Bitcoin, com criptomoeda. Embora tem muita gente que defenda isso, que isso é futuro, etc. Você cria uma reserva de valor por algo que você não transaciona. Então, não acho que é reserva de valor. Acho que é uma opcionalidade para um futuro que está à frente, de um outro sistema de negociação, de um outro ambiente que não tem nada a ver com o mercado de capitais. E ele está vindo aí, ele é o futuro, não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que é muito legal discutir o blockchain e os impactos disso nas nossas vidas, né, e do nosso ambiente de negócio, de transação, e aí eu não falo só para moedas, né, do que cripto em si, porque volta essa moda e vão criar cripto como cria as CEOs, né, vão ficar criando criptomoeda a cada esquina, como é a expressão que a gente usa, né? Então você não vai nunca conseguir determinar isso propriamente como reserva de valor. Então, com esta tese eu não concordo, mas que é uma forma de você entrar num outro ambiente de mercado, de uma outra regulação,
e de uma outra estrutura de negócio como parte de diversificação, sim. Agora, é para dar a vida nisso? Não, está muito cedo ainda. Ainda vai ter... Até as .com hoje chegaram que chegou, nós tivemos crise, nós tivemos debate, diversas questões ligadas à internet, que é hoje, tivemos diversas discussões até chegar ao que é hoje. Então, eu sigo otimista com esse futuro, mas muito cauteloso com esse discurso extremo de que é para você largar o mundo e que o futuro está ali e ele vai acontecer semana que vem. Isso, na minha opinião, está muito longe de acontecer. Sim, nós tivemos também nesse último período uma valorização muito forte das FANG, né, as tech americanas também, e também existe uma discussão muito forte em torno desse aspecto, né, em relação a será que a gente está revivendo a bolha.com? Será que essas empresas trabalham mesmo em uma dinâmica diferente e vão seguir o caminho da Amazon? Ou se realmente são bolhas, né? Se formou muita bolha nesse mercado. O que você tem a dizer sobre essas ações? Não acho que são bolhas. São grandes corporações, inclusive capazes de entender muito mais a sociedade, o mundo, do que os próprios governantes, né? Então, não é bolha. Acho que foi criado um sistema para você atrair recursos, empresas de alto crescimento e de uma velocidade brutal, por isso que elas estão onde estão aí. Foram muito, mas muito, muito beneficiadas no governo Trump pela redução dos impostos ligados à pessoa jurídica. Então, a fase de crescimento ela foi muito maior, foi de maneira exponencial. E aí, tanto não é bolha, o que a gente está vendo agora é uma rotação brutal de fluxo. Uma vez que Biden diz que distensiona a relação com a China e que volta o globalismo, volta a ideia antiprotecionista que foi provocada, né? O protecionismo foi provocado por Trump, a gente está tendo uma reversão brutal de fluxo, né? A gente vai para as empresas de valor, commodities primárias mais cíclicas, e começam a realizar lucros referente às empresas ligadas à tecnologia. Então, se fosse bolha, a gente não teria tido essa rotação, né? E outra também, durante a fase do sell-off, da grande crise, da grande queda, melhor dizendo, do drawdown provocado pela Covid, o setor de tecnologia se manteve líder entre o estágio de rotação setorial dos demais, comparado com os demais setores, né? Isso foi, inclusive, motivo de uma live minha que eu fiz no domingo com o Rafi, que, aliás, vai voltar agora domingo que vem, dizendo, olha, tanto é que há uma percepção de crescimento muito forte que elas não deixaram de ser líder. E aí, com a recuperação e a entrada maciça de fluxo no mercado no mundo, isso virou... eles mantiveram esse poder de fogo. Então, na verdade, você vai ter um ajuste de mercado, obviamente, dado a percepção de fluxo e também de preferência daquilo que está mais atrasado, mas muito longe de ser bolha, muito mesmo. Elas estão muito bem fixadas e muito dentro da sociedade no mundo, com uma velocidade brutal. Para quem gosta um pouco disso, entende o que pode vir um pouco pela frente, tem um livro chamado Mercados Radicais, que falam, né, do poder dessas grandes corporações e os impactos delas para uma nova sociedade à frente, que não fala nem de socialismo nem de capitalismo, mas fala de uma sociedade ligada a essas grandes corporações aí. Bem legal, recomendo ler. Legal, obrigado pela recomendação. E você acha que seria possível uma troca novamente das empresas de value para growth, caso a situação continue a mesma, né? Digo, em quarentena, segunda onda, a população
com restrição de circulação, né, com restrição da demanda por produtos físicos, você acha que haveria a possibilidade da ascensão das empresas growth novamente? Aí vai depender da política externa e interna do Biden, né? O que a gente sabe por exemplo, pela agenda democrata, é que ele pretende ter uma inserção maior do Estado sobre essas empresas, né? Então, talvez o fluxo não seja como foi da primeira vez, caso isso se confirme. Então, vai depender um pouco dessa diretriz que ele vai levar. Como ele ainda não tomou posse, as coisas não estão muito claras ainda, então é algo que eu deixaria on hold para a gente, assim, vier uma segunda onda grande aí, etc., fecha as fronteiras, embora eu acho que isso é um cenário pouquíssimo provável, mas que vai depender um pouco da percepção. Isso, a primeira onda foi muito para a tecnologia por conta da política do Trump, né, do protecionismo dele e do favorecimento da sua atividade local, ignorando o resto do mundo, né? E o Biden já não vê tanto assim. Ele obviamente quer prevalecer a atividade local, mas ele também quer ter laços com o resto do mundo. Você consegue ver algum risco para o governo Bolsonaro decorrente da postura do governo Biden? Não. Eu acho que vai prevalecer o acordo de cavalheiros. Certo. Bom, a gente está chegando ao fim, tá? Temos 3 minutos. Vou finalizar aqui, temos mais 2 perguntas, do Luiz Felipe Correia. Primeiro, sobre o gatilho de privatização da Sabesp, ela torna mais atrativa do setor? Torna a Sabesp a mais atrativa do setor? Não. Acho que justamente com a prerrogativa de privatização torna ela hoje um grande problema, porque como tratar a privatização com tudo que está acontecendo, com toda a dinâmica vindo, acho muito difícil, embora ainda que a privatização venha, é um ativo muito, muito, muito tóxico. Do setor, a gente tem total preferência para a Sanepar. Não acho que deva comprar a Sabesp por causa de privatização. Privatização, ela não necessariamente pode ser gatilho para a operação, né? Tem que tomar muito cuidado com a palavra privatização. Privatizar vai melhorar, vai ficar tudo bom. Não, mas não é bem assim. O trabalho político em si é brutal. A gente não consegue passar uma pauta e com um governo e com uma nova presidência de Câmara e de Senado, onde querem aumentar o quadro fiscal ao invés de restringir, privatização fica cada vez mais difícil. Então, eu trocaria imediatamente por Sanepar, pelo potencial à frente. Legal. Rafi, então, para finalizar aqui, a pergunta de $1 milhão. Para o nosso investidor que deseja ganhar dinheiro com o ano de 2021, quais as principais ações que devemos nos posicionar? Olha, eu vou falar 2, 3 ações hoje e amanhã pode mudar e depois de amanhã muda de novo para as ações que eu falei antes que não estavam antes no local. Eu acho que é o seguinte, o que eu recomendo para vocês é seguirem as ações que, por exemplo, que estão na estratégia Access, que é a estratégia que a gente fornece a vocês para que vocês compartilhem aos clientes de vocês. Porque nestas ali ações 9, 10, 9, 8, às vezes tem 11, às vezes tem 7 ações, são empresas que a gente busca equilíbrio diante de um cenário de um horizonte relevante, buscando muita assimetria e, sobretudo, momentum em relação ao Ibovespa. Porque, conforme eu disse, 2020 não foi embora para algumas coisas, Por exemplo, para essas escolhas das melhores ações. Quais são as melhores, Quais são os melhores setores, esses gatilhos que eles foram completamente embora em 2020 e eles vão continuar fora também em 2021. Porque esta carteira ela não existe. Dada a grande vulnerabilidade, dado ao fluxo e dinâmica do mercado, você necessariamente precisa entender aquilo que você está fazendo e não dar as costas para o mundo e escolher
3, 4 ações, porque você recebeu de uma dica, de alguma coisa, e vai seguir daquilo ali. Então, o que a gente propõe hoje aqui na Eleven é fazer um portfólio equilibrado e que mês a mês a gente vai levar em consideração aquele horizonte relevante para que a gente possa ter performance relativa diante do cenário, mitigando o risco através da diversificação, com equilíbrio do portfólio, e olhando demais a simetria de mercado. Então, hoje, Banco do Brasil, Minerva, Lojas Americanas, Natura, Pet, PetroRio, Rumo, Randon e Sanepar, certamente são as ações que vão fazer. Hoje, este portfólio subiu 2,44%, enquanto o Ibovespa subiu 0,60%. Isso sim, aí você tendo performance relativa ao longo do tempo, né? E não fazendo essas escolhas de Minerva, né, do tiro de Minerva para olhar e ganhar dinheiro de forma absoluta, porque o dinamismo do mercado ainda vai permanecer muito elevado, sobretudo por conta desse fluxo boçal enorme que a gente está tendo de dinheiro no mundo, inclusive que está vindo para o Brasil. Perfeito, Rafi. Agradeço a sua presença, muito obrigado pelo seu tempo, por esse evento que realizamos hoje. E pessoal, nós temos aqui o Fernando vai deixar um QR Code, peço que vocês avaliem aqui o nosso evento, se vocês gostarem, tá? E muito obrigado, Rafi, agradeço a vocês, a gente gosta muito da Eleven aqui na Alphas, seguimos aí todas as recomendações de vocês, as principais, tá? Então, é isso. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, amigo Gustavo, a todos da Alphaway, todos os grupos de assessores, aos clientes, pela oportunidade aqui. Contem com a gente. 2021 vai ser um ano difícil e aqui não é uma maneira de falar, de vender dificuldade para vender facilidade. Pelo contrário, é um que a gente tem que unir os esforços para manter o conhecimento sempre firme e forte, para entender o que se está fazendo, né? Então, contem com a gente com isso, vocês são grandes parceiros nossos, a gente admira muito isso, então, sempre que precisar, estaremos aqui. Um grande abraço a você e a todos, feliz 2021 e vamos com tudo, vamos embora. Um abraço. Valeu.